bem-vindos ao podcast da SPFCS. Hoje temos a doutora Lívia Sousa. Vamos falar sobre esclerose múltipla. Começo então por lhe perguntar como é que é receber um diagnóstico de esclerose múltipla? Como é que os doentes reagem? Qual é a sua experiência nisso? Olha, é um momento mais difícil para eles e para mim. E eles, passados anos, ainda se lembram da minha cara. Eu sempre testei fazer esse diagnóstico. Sempre imaginei que, no início, pensava que ia curar a doença. E meti-me nisto a pensar que ia curar a doença. Depois, quando comecei a perceber que não curava a doença, comecei cada vez a sentir-me pior ao ter a transmitir o diagnóstico. E o diagnóstico implicava sempre, nos anos iniciais da doença, dizer aos doentes que havia, felizmente, havia tratamentos, mas que eram injetáveis. E mais um problema, e que essas injeções davam efeitos secundários. Mais um problema, quer dizer, para mim foi sempre triste dar o diagnóstico. Muitas vezes quase que chorei, eu chorava por dentro e eles diziam-me, se o doutor ao dar-me o diagnóstico até me dava esperança verbal, mas os seus olhos indicavam que estava preocupada. Como é gerir as expectativas tanto deles, que supõem que, lá está, como eu disse, que é difícil passar essa informação, mas como é que também, enquanto médica, como é que consegue então dar alguma esperança sem ser... Também eu passei por vários momentos desse processo. Na fase inicial da doença, eu procurava minimizar, dizer que pronto, que era uma doença, tinha tratamento e que se calhar até havia muitas vezes podia correr bem. Mas depois comecei a perceber, se eu dissesse isto, os doentes não faziam o tratamento. Como é que eu podia dizer a um doente que ele tinha uma doença que não era muito grave e que ele tinha que levar injeções? Portanto, eu aí comecei a ter problemas com a adesão, porque eu só podia ter uma adesão ao fármaco, ao tratamento, se eu fosse realista em relação à doença. De forma que eu comecei a utilizar outro processo. O processo foi explicar ao doente o que é que ele tinha, mostrar-lhe as imagens na ressonância e depois dar-lhe a esperança com o tratamento que lhe ia dar. Penso que depois desse processo, de ter atingido este processo, a adesão à terapêutica começou a ser muito maior do que o que era antes. E depois também vi doentes, vistos por outros colegas, que me disseram assim: como é que a sua doutora, ele estava escrito no processo, o doente recusa-se de fazer tratamento. E depois eu perguntei à doente, então, mas porquê é que me diz que recusa fazer tratamento? O doutor disse-me que eu tinha uma doença benigna, se era uma doença benigna e deu-me injeções, portanto eu achei que o erro não foi meu, foi do doutor, porque se ele me dissesse que eu podia estar como estou hoje, eu tinha feito o tratamento. Portanto, o ser realista é necessário. É necessário. Ser realista não significa não dar esperança. Mas ser realista implica o doente conhecer o que tem, saber o que o espera, para depois aderir melhor ao tratamento. Aderir melhor, modificar o estilo de vida e procurar fazer exercício, deixar de fumar, ter cuidado com a alimentação, toda uma série de coisas que ele vai cumprir se tiver consciência daquilo que tem. Eu suponho que seja mais fácil agora, tendo em conta agora o arsenal que existe, face a alguns anos atrás, que seja mais fácil essa apresentação de facto das terapias que existem, certo? Sem dúvida, a presença de orais para formas ligeiras da doença para nós foi uma alegria, porque um diagnóstico inicial por vezes é agressivo e temos de dar medicação agressiva, mas por outras vezes não é assim tão mau. E quando nós baseamos o prognóstico
baseamos naquilo que vemos no doente, naquilo que vemos na clínica e naquilo que vemos na ressonância e nos estudos, mesmo no líquor. Portanto, todos esses estudos dão-nos elementos para determinar o prognóstico. E nos casos que o prognóstico é mais reservado, nós iniciamos terapêuticas de alta eficácia. No caso em que o prognóstico nos parece mais favorável, utilizamos terapêuticas não tão eficazes. São eficazes sim, mas não são consideradas de alta eficácia. Portanto, nesse aspecto estamos melhor. Só que, neste momento, temos 18 fármacos. Eu não consigo transmitir, você viu na aula, quer dizer, transmitir esta informação aos doentes, eu própria já me tenho de concentrar nos fármacos que eu acho mais plausíveis para aquele doente. E dou-lhe e digo quais são as alternativas no caso dele. Explico, claro que ele tem de perceber o que é que tem e para a questão da adesão. E não só, mais uma vez referi, não só a adesão à terapêutica, mas também a modificação de estilo de vida. Nós conseguimos notar perfeitamente quem faz exercício e quem não faz. Quem fuma e quem não fuma. Um doente sedentário que engorda, que fuma, não faz exercício, esse doente, para além da esclerose múltipla, acaba por vir a ter outros fatores de risco, nomeadamente risco vascular, que agravam, que potenciam a parte negativa da doença. Portanto, é muito importante toda esta informação complementar. Falando então mais agora sobre a parte aqui do âmbito da sociedade, qual é o papel que vê que tanto os farmacêuticos hospitalares como também os farmacêuticos da farmácia comunitária, que papel é que lhes atribui para não só encaminhar, suponho eu, mas que atividade é que eles podem ter para ajudar-vos? A principal questão é a adesão ao tratamento. É ajudar-nos a fazer o doente entender, porque muitas vezes uma só conversa só com uma pessoa não é suficiente para que ele entenda. Muitas vezes os doentes estão ansiosos durante a nossa consulta, estão ansiosos, às vezes nem percebem o que é que nós dissemos, às vezes a linguagem que nós tivemos acabou por ser muito hermética e numa fase mais em que eles estão mais descontraídos, já não estou com o stress da consulta, que estão a falar com outras pessoas, outros profissionais, nomeadamente os farmacêuticos, é muito importante eles perceberem a importância da adesão e de se tratarem. E porque imagina um doente que não tem uma adesão adequada ao tratamento. Quando ele vem pior, eu não sei se é porque ele não tomou o medicamento ou se porque a doença está pior apesar do medicamento. Quer dizer, assim ninguém se entende. E vocês podem ter um papel muito importante nesses alertas para a adesão ao tratamento, para ver até alguns tricks do tratamento. Imagina que o doente tem efeitos secundários do medicamento, vocês podem ensinar-nos a tomar, por exemplo, à noite, porque os efeitos secundários durante a noite acabam por ser menos sentidos pelo doente. Podem-lhes dar dicas em relação a tomar antes das refeições ou depois das refeições. Portanto, podem-lhes dar e também fazer uma certa reconciliação com os terapêuticas que ele já faz. Portanto, pode haver aqui coisas que os médicos não sabem. Eu às vezes estou na farmácia e vejo os doentes a falar com os farmacêuticos e acho ótimo, porque eles de uma forma descontraída acabaram por ter uma boa relação com o seu farmacêutico e que lhe dá informação técnica adequada, não só em relação aos fármacos que ele está a fazer da esclerose múltipla, mas em relação às terapêuticas associadas. Por exemplo, o doente está a fazer um fármaco que lhe dá febre. Você pode dizer, toma um ibuprofeno ou toma um paracetamol, quer dizer, você pode lhe ajudar a controlar os sintomas. Muitas vezes fazem isso nas farmácias. E isso é extraordinariamente importante. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, qual será o novo
paradigma acha que vai mudar muito face àquilo que nós temos agora? O aumento do arsenal vai beneficiar? Sim, não? Como é que... É assim, a investigação em esclerose múltipla não acabou, continua. Nós vamos ter, nos próximos anos, 4 campanhas com fármacos que são os inibidores do BTK, que o nosso grande problema atual é que temos fármacos que só atuam na periferia, não atuam a nível do sistema nervoso central. Quando temos aquela inflamação residente no sistema nervoso central, a eficácia dos fármacos é muito escassa. Precisamos de fármacos que tenham uma maior efetividade, uma maior eficácia a nível do sistema nervoso central. E principalmente para a diminuição da progressão da incapacidade. E isso será uma mais-valia, e todos temos esperança nisso. Por outro lado, nós dizemos que a doença é inflamatória e neurodegenerativa. Ora, neurodegenerativa é a doença de Alzheimer, é a doença de Parkinson, é a própria esclerose lateral amiotrófica, há uma série de doenças neurodegenerativas. Se nós viermos a ter fármacos que controlem esse processo, podem ser úteis não só nas demências, não só no Parkinson, porque o princípio é o mesmo. Nós, até agora, só temos fármacos que atuam numa parte da doença, que é a inflamação, mas no processo degenerativo em si, nós não temos. E, no fundo, o que seria útil seria a combinação de fármacos com diferentes mecanismos de ação. Claro que a questão que se coloca também é uma questão económica. Mas nessa circunstância, os preços teriam de ser revistos naturalmente. Ok, muito obrigado por se juntarem a nós, muito obrigado à doutora e espero-vos no próximo episódio.